Todos os problemas financeiros de uma empresa, eles começam a aparecer de uma maneira mais latente quando eu tenho queda das receitas, ou seja, quando eu tenho redução das vendas. E é natural a gente pensar isso, opa, se eu manter as vendas aquecidas, eu resolvo os meus problemas financeiros. É como se fosse uma caixa d'água que tivesse um grande vazamento, mas que não para de ser abastecida. Quando para de abastecer a caixa, quando eu paro de vender, quando eu paro de gerar lead, a água vai secar. Essa filosofia a longo prazo ela não se sustenta, porque a gente sabe que nenhuma fonte é eterna. Existem movimentos cíclicos dentro do mercado, mudam perfis de consumo, mudam exigências do consumidor e cabe à empresa estar sempre se adaptando para isso e investindo para isso. Uma agência de marketing, ela não resolve os problemas financeiros, ela resolve o problema de posicionamento, ela resolve o problema de captura de leads, aumento de oportunidades, posicionamento de marca, reforço, pode trabalhar o próprio endomarketing na empresa, o marketing institucional, o marketing social, mas a conta ela precisa fechar. A gente precisa entender se o valor que eu vendo e o valor que me custa para fazer e o volume que eu vendo gerando margem bruta para aquele meu nível de estrutura e organização que eu adoto em termos de custos fixos e de expectativa de rentabilidade é adequado. Então, eu preciso ter uma empresa estruturada, uma empresa com metas financeiras de volume de produção e vendas, tanto em quantidade quanto em financeiros, e isso sim tem que ir para uma estratégia mercadológica. Imagina que eu tenho uma pizzaria, imagina que eu tenho uma loja de automóveis. Eu preciso vender 200 carros por mês, ganhando X mil reais em cada um para cobrir os meus custos e entregar minha rentabilidade. É isso que eu tenho que levar para uma agência de marketing para dizer, olha, eu preciso de 400 leads porque eu tenho uma conversão de 50%, então aí eu vendo 200 carros. E não ir lá para o cara e pedir tudo que dá. Quantos carros que eu tenho que vender? Quantos carros eu tenho que vender? Porque essa às vezes, conta é a empresa que tem que essa fazer. conta é a empresa que tem que fazer. E a agência de marketing vai trazer uma estratégia para que você consiga chegar nesse número, trazer para dentro da empresa. E depois disso, tem toda a estruturação do processo de venda, tem toda a estruturação do time comercial. O marketing ele é o primeiro passo para a captação do cliente, para a manutenção do cliente. Depois eu tenho todo o processo de venda que ele precisa estar alinhado com uma estratégia mercadológica, né? Então por isso que também é importante ter estratégia mercadológica, mas tudo isso precisa responder a um orçamento financeiro. Senão daqui a pouco tu tá lá colocando, tô fazendo o cara vender 100 carros por mês, sendo que ele tem um estoque só de 100 carros, ou seja, ele gira o estoque dele uma vez todo mês, mas aquilo não é suficiente para fechar a conta dele. O problema não está na agência de marketing, o problema dele não está na capacidade de venda, o problema dele está no estoque, que é pequeno para aquela quantidade que ele tem que vender de automóveis. E quem que resolve isso é uma consultoria empresarial. Uma consultoria de gestão, uma consultoria financeira, uma consultoria empresarial como a Acel resolve esse tipo de problema. Mas é muito importante que dentro de uma empresa organizada e estruturada tenha, assim, de fato, uma agência de marketing, alguém que trabalhe isso, se for uma demanda da organização, se ela não tiver uma carteira de clientes que já traga isso de maneira adequada, né? Vender é muito diferente dependendo do varejo de atuação. Vender calçados é um negócio, vender comida é outro negócio. Dentro do próprio varejo, vender calçados e vender roupa, que é dentro do ramo do vestuário, são coisas diferentes. Então, precisa ter estratégia, posicionamento, frequência, precisa ter a forma como tu vai chegar ao teu cliente, como que tu vai trazer ele para dentro do teu negócio. É muito importante para que essa conversão, ela de fato ocorra e muito além de vender, entregar o resultado, porque toda empresa serve para dar lucro.